O tema que eu vou trabalhar com vocês, o Deus único e verdadeiro, o monoteísmo bíblico. Esta é a proposta desse dia 1 da nossa semana de estudos do pentecostalismo. Este tema, ele é um dos pilares centrais da fé judaico-cristã. A Escritura, ela revela o Deus único. Aqui está também já a definição de monoteísmo bíblico e verdadeiro. E esta simples definição, ela já tem muito o que dizer. Inclusive, ela distingue-se das religiões politeístas que predominavam no mundo antigo. Citando aqui um teólogo, o John Russell, ele diz que nossa maneira de compreender a Deus não deve basear-se em pressuposições a respeito dele, ou em como gostaríamos que ele fosse. Pelo contrário, devemos crer no Deus único e verdadeiro que se revelou a nós através das Escrituras. O ser humano, ele tende a criar falsos deuses e na tentativa de facilitar a crença, o ser humano caminha nesta direção, criando falsos deuses para si, tentando ficar mais fácil a fé. É uma tentativa de, talvez, a fé ficar mais palpável. E aí, na maioria das vezes, esses deuses que o ser humano está criando tem a ver com o modo do ser humano viver. Tem a ver com a natureza pecaminosa do homem. Então nós temos vários falsos deuses. E aí vai se criando falsas religiões. No mundo antigo, veja que isso não é de hoje, não estou fazendo aqui uma leitura da atualidade apenas, mas no mundo antigo se tinha isso muito claro. Uma gama de deuses falsos, criados para tentar agradar o homem ou expressar a vontade do homem. Deuses que se adaptavam aos homens. Então essa poderemos dizer assim, essa é uma das armadilhas de se desconsiderar a Bíblia, ou de se desconsiderar o fato que Deus auto se revelou, se mostrou ao ser humano. Então, ou seja, você desconsidera isso, e aí você cria várias fantasias, várias ideias pessoais de quem é Deus para você, não de acordo com o que o único e verdadeiro Deus se revelou. A Bíblia, e esta é uma semana de estudo bíblico, né? Nós precisamos estar aí com a Bíblia em mãos para esta semana e para todas as outras semanas da nossa vida. A Bíblia é a nossa única fonte de pesquisa para conhecer a Deus. A Bíblia é a revelação de tudo aquilo que nós precisamos conhecer sobre Deus.
A Bíblia é a fonte que nos permite não criar falsos deuses ou inventar deuses nas nossas ideias, no nosso pensamento, mas conhecer o único e verdadeiro Deus, quem de fato Ele é. Quer queiramos ou não, quer doa em nós, não importa. Quem é Deus, não com base no que nós achamos, mas no que foi revelado a nós. Vamos começar pelo o que o Antigo Testamento tem a dizer do monoteísmo, do Deus único e verdadeiro. A revelação monoteísta da Bíblia ocorre, como eu já disse aqui, em um cenário onde diversas civilizações eram politeístas. O Egito, a Mesopotâmia, Canaã, Babilônia. Esses povos todos possuíam os seus panteões. Ou seja, o seu conjunto de deuses. Não era um único Deus só. Esses povos, eles eram politeístas, ou seja, havia ali divindades. E estas divindades se relacionavam de diferentes formas, diferentes aspectos da natureza, a sociedade. Havia deuses ali para vários aspectos da vida. Interessante que quando nós lemos o Antigo Testamento, fica claro, inclusive, que o conceito de Deus era de um Deus regional. Ou seja, as nossas divindades, elas atuam até aqui, geograficamente falando. Em outra terra, em outra geografia, não, ele não age, ele não atua. Aparece claramente o conceito de Deus com base na geografia. Inclusive, até mesmo parece que Israel, mesmo que Deus está dizendo que ele é o único e verdadeiro Deus, e que ele é o dono de toda a terra, parece que há esse pensamento também em Israel, de um Deus territorial. Em alguns momentos parecem, em algumas palavras ali que são faladas pelos israelitas, parecem que ou eles estão adeptos a esse conceito, nem que seja por influência dos povos vizinhos. Então, Deus, vamos pegar aqui de uma revelação, de um ponto de referência, aonde Deus chama alguém que está inserido em uma família politeísta, está inserido em uma família que crê em vários deuses, logicamente, falsos, porque quando nós falamos aqui do panteão, ou da pluralidade de Deus, ou do politeísmo, nós estamos falando de deuses falsos. É aquela primeira ideia que eu disse aqui, dos homens tentando criar deuses para ter respostas que agradam a si mesmos. Deus então chama alguém que está inserido nesse contexto. Abraão. Abraão, ele vem de uma família de falsos deuses. Ele, se pesquisar um pouco, apesar que não tem muitas informações sobre Ur dos Caldeus, que é a terra de origem de Abraão, não se tem muitas informações, até na arqueologia se tem poucos achados arqueológicos de Ur dos Caldeus. Só que os que tem demonstra os templos que tinham e as divindades, principalmente lunar, que eles adoravam. Então, Ur dos Caldeus é uma cidade que não acredita em um único Deus. E aí vem Deus então e chama Abraão.
E Abraão agora tem que mudar todo o seu conceito, porque ele estava inserido em uma família politeísta de vários deuses. E agora ele precisa mudar o seu conceito e colocar, se é que a gente pode dizer assim, toda a sua, poderia dizer aposta? Então não, sou da sua fé, a palavra mais correta. Para seguir esse único e verdadeiro Deus. E isto foi muito custoso para Abraão. Foi muito custoso. Então, olha aí o que diz Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Quando Deus chama Abraão. Que diz assim: Então, Adonai havia dito a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai à terra que te mostrar. E farei de ti uma nação grande e te abençoarei de sobremaneira, e farei engrandecer o teu nome, serás uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Por que eu disse que foi custoso? Abraão, de fato, precisou crer. Porque no capítulo 11, diz que o pai de Abraão morreu. Eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para Terá, e ali o pai morre. Abraão, ele deveria assumir toda a herança e toda a responsabilidade daquela casa, daquela família, e de tudo o que lhe era direito. Quando ele sai da casa dele e da sua parentela, ele está abrindo mão disso. Ele está dizendo: eu não vou assumir nenhuma bênção, nenhuma herança, nenhum recurso que veio do meu pai, eu não vou assumir. Ele está abrindo mão da sua herança para confiar, não mais agora, dentro do contexto que ele estava inserido, de uma diversidade de Deus, em um Deus que a primeiro momento é estranho. É estranho, talvez ele nunca nem tinha ouvido falar de um conceito que um único Deus só que existe. Que só há um único e verdadeiro Deus. Então ele abre mão, ele arrisca tudo. Fé. É por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Ele arrisca tudo, deixa a sua casa, deixa a sua parentela, abre mão da sua herança lá familiar para seguir a Deus. Então Deus se revela a Abraão. E ali se estabelece um pacto monoteísta de um único Deus, com ele e com a sua descendência. E a partir daqui, do Gênesis capítulo 12, toda a sequência da revelação vai apresentar Deus como sendo o único Deus. A partir daqui, nós temos na lei, nos profetas, Deus se apresentando como o único e verdadeiro Deus. A confissão de fé principal de Israel, ela se chama Shema. A confissão de fé principal, essa palavra hebraica, Shema, significa ouça, ó Israel. Esta é a confissão de fé
principal do povo de Israel. Esta é a expressão mais fundamental da fé judaica. Ouça Israel. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Você pode abrir aí, versículo 4. Esse versículo que diz, aqui na tradução Nova Almeida, ela traduz como: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, aqui no capítulo 6, quando Deus então confirma, aqui na repetição da lei, que é o livro de Deuteronômio, quando Deus então confirma o fato dele ser o único e verdadeiro Deus. Então, esta declaração, inclusive, ela se contrapõe diretamente a essas práticas religiosas das nações vizinhas. E os profetas, posteriormente, eles também vão reforçar esta verdade. Condenando, quando os profetas ali condenam a idolatria, quando eles exortam o povo a servir exclusivamente ao Deus de Israel, eles vão também confirmando esta verdade. Vamos citar aqui dois profetas, o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Isaías 45, versículos 5 e 6. Acompanhe aí, porque estas palavras aqui do capítulo 45, elas foram ditas quando Deus levantou Ciro, um rei ímpio, não temente a Deus, e Deus levantou o rei Sírio como um libertador de Israel. E olha, nesta ocasião, depois de Deus ter falado sobre Ciro seria um libertador de Israel, olha o que o próprio Deus diz por meio do profeta Isaías. Versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde a nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha para você ver que ponto aqui de reflexão importante, né? Deus dizendo assim, mesmo que você não me veja, mesmo que você não me conheça, mesmo que você não me reconheça, isso nada muda. Eu continuo sendo o único Deus e não há outro. Porque o que nós, o povo de Deus hoje, pensaríamos se Deus levantasse um ímpio para ser um libertador? Qual a ideia que nós teríamos? Talvez a primeiro momento a gente diria assim, não é de Deus, não. Não é, isso aí não é de Deus. E aí o próprio Deus faz questão de ir lá e dizer, sim, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Qual é o Deus que nós conhecemos? O Deus que nós conhecemos, ele faz o que nós pensamos, o que nós achamos que ele vai fazer. Ele faz o que nós, na nossa percepção, vamos dizer assim, é de Deus ou não é de Deus. Então aqui, veja que o próprio Deus, ele fez questão mesmo de dizer, mesmo que você
não me conheça. Em uma outra tradução, aqui Isaías 45, diz assim: eu e somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim, embora você não me conheça. Veja que nada muda quem Deus é. Se você está com as suas ideias, com seus pensamentos, se você não conhece verdadeiramente quem é Deus, nada muda. Ele continua sendo Deus. Embora você não me conheça. E aí nessa tradução diz assim: mesmo que você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Jeremias, numa outra revelação que nós podemos ter aqui para afirmar o monoteísmo, na mensagem dos profetas, do Deus único e verdadeiro, Jeremias, lá no capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor. E as nações não podem suportar a sua indignação. Meus irmãos, me dizem aí, qual Deus criado pelos homens, qual Deus inventado pelos homens, nas suas ideias, nos seus pensamentos, é um Deus de furor e de indignação? Na maioria das vezes, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, talvez para o mundo bíblico antigo, eu falei aqui um pouco do cenário do mundo antigo, né? Dos deuses do Egito, dos cananeus, dos deuses babilônicos, daquela diversidade de deuses inventados que eles tinham, mas poderiam avançar um pouco dos deuses gregos, por exemplo, e os romanos que pegaram as divindades gregas e só trocaram os nomes, colocaram nomes romanos. Então ali você tem alguns deuses furiosos na mitologia grega. Você tem alguns deuses furiosos, mas observe também que na própria mitologia grega, os deuses são furiosos porque eles têm inveja dos homens. Então esta relação divindade falsa da mitologia grega está muito relacionado a uma relação de inveja dos deuses quererem o que os homens têm. E aí, na verdade, tem deuses furiosos, tem deuses abusivos. Na mitologia grega, tem deuses que estrupam mulheres. E eles não têm problema nenhum de falar sobre isso, de mostrar as suas divindades com as suas corrupções. Aí o Deus da Bíblia, que é furioso e que fica indignado, mas porque ele é o único e verdadeiro Deus. E porque esta relação com o homem não é porque ele quer ser um homem, é porque ele é o Senhor e Criador do homem. A dinâmica que é apresentada pelo próprio Deus, nem a gente não pode dizer nada dos falsos deuses, nada se compara ao único e verdadeiro Deus. Observe que aqui, por que Deus tem fúria e indignação? É que eu li um versículo só, e o versículo foi lido, e às vezes nós não compreendemos o contexto. Mas aqui no capítulo 10, o profeta, ele está falando na ocasião que ele denunciava a idolatria.
O capítulo 10 de Jeremias é uma denúncia à idolatria. E isso deixa Deus indignado. Vocês preferem prestar culto a falsos deuses do que ao Deus único e verdadeiro. A ira de Deus é uma mensagem bíblica, irmãos. A ira, a indignação de Deus é uma mensagem bíblica. Mas vocês podem ver que é sempre mostrando a idolatria, denunciando a idolatria, mostrando que o homem não foi criado para isso, o homem foi criado para a glória de Deus, para adorar a Deus. Então, aqui no capítulo 10, o profeta, inclusive, ele fala sobre a verdadeira adoração. Ao denunciar a idolatria, ele fala sobre a verdadeira adoração. Então, nós temos no Antigo Testamento, desde a revelação para Abrão, desde o chamado para que Abrão deixasse aquela diversidade de falsos deuses da sua origem familiar e seguisse o único Deus. E Abraão, então, pela fé, abandonou a sua herança familiar e começou a seguir a Deus. E aí, então, a partir daí, esse Deus vai se revelando, vai se mostrando, desde lá do princípio fundamental da fé judaica, da expressão mais fundamental da fé, que é ouça Israel, o Shema para os judeus. E isso vem então pela mensagem profética. E no Novo Testamento também, eu passo a apresentar aqui a vocês, no Novo Testamento, em Cristo também é confirmado o único e verdadeiro Deus. Inclusive, poderíamos começar aqui, falando do Novo Testamento, que o próprio Jesus, ele reafirma o monoteísmo ao citar o Shema. Jesus citou aquilo que era a expressão mais fundamental da fé judaica. Aonde Jesus fez isso? Marcos, capítulo 12, versículo 29. Acompanhem aí comigo. Marcos 12, 29, diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É interessante, né? Porque às vezes nós já vamos direto por ame a Deus de todo o seu coração, ame ao próximo como a ti mesmo. Só que o principal mandamento é esse aqui. O amor, ele vem depois do principal mandamento. Aqui está o fundamento, aquilo que é principal, como eu disse aqui, para o judeu e para o cristão. Porque o próprio Jesus fez questão de dizer isso. E aqui, observe em Marcos, capítulo 12, a pergunta que foi feita primeira era sobre os impostos. Aí Jesus respondeu. Então, surgiu uma outra pergunta sobre a ressurreição. E Jesus também respondeu. No versículo que nós lemos, então,
diz que um escriba, que era um mestre da lei, viu que Jesus deu boa resposta. E então lhe perguntou mais uma pergunta. E a pergunta, então, qual é o mais importante de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus é este: Shema. Escute, ó Israel. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Um comentário aqui do Adolf Paul, comentário bíblico, sobre esta expressão, eu compartilho com vocês aqui, que diz assim: ao dizer o Shema para este homem, para este escriba, Jesus o remete de volta à sua existência como Israel. Isto é de suma importância ao lidar com os mandamentos. É que eles pressupõem uma base. A vida de Deus e com Deus e para Deus. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os mandamentos criam vida por si mesmos. Eles pressupõem a vida presenteada na aliança e na eleição para preservá-la, preenchê-la e multiplicá-la. Conforme diz, inclusive o texto que lemos aqui, Deuteronômio 6, mas outros textos também do próprio Deuteronômio. Primeiro, portanto, Jesus revela a base. Você é Israel. Você continua sendo Israel. Simplesmente por parar para ouvir. Ouve, ó Israel. A partir disso, você vive uma relação especial com Deus. O Senhor, nosso Deus. Esta expressão, nosso Deus, é o único soberano que mantém tudo unido no âmago e repele a ruína do mundo. A partir dele também você recebe a instrução sobre o que fazer. Por outro lado, as formas abstratas que você imaginou só acabam com você e com os outros. Olha que expressão, irmãos. Quantos de nós, às vezes, estamos mais preocupados com os mandamentos do que com Deus? Quantos de nós, às vezes, estamos mais preocupados com as regras do que com Deus? É lógico que para o Antigo Testamento a relação do povo de Israel com Deus era por meio da lei. Só que na própria relação deles com Deus por meio da lei, das regras, do que pode, do que não pode, e muito mais do que não pode, porque você pode ver os mandamentos, não, não, não e não. Então, os mandamentos são negativos. Eles vão dando volume aos delitos. Quanto mais regras você tem, mais delitos você tem. E o povo de Israel, eles têm uma relação com Deus por meio da lei, porque isso estava estabelecido. Só que já estava claro também que não era lei por lei. Poderia ser até olho por olho, mas lei por lei não, porque a lei, ela apontava o caráter santo de Deus. Então, a expressão seria sede santos como eu sou santo. Porque a lei tinha esta preocupação, esta direção de revelar
a santidade de Deus. Então, a lei, nós não desprezamos ela, o Novo Testamento não fez isso, porque nós faríamos. A lei foi útil, ela mostrou, inclusive, que o Messias vindo iria estabelecer um novo relacionamento. É por isso que esse novo relacionamento, lá em 1 Coríntios 11, é chamado de nova aliança no meu sangue. Aqui está estabelecido uma nova relação. Agora, não mais pela lei, até mesmo porque ficou claro também que a lei não podia salvar. A lei não tinha poder para salvar. Mas essa nova relação, essa nova aliança, poderia ser traduzido ali tranquilamente como sendo: esta é a nova relação no meu sangue, ou seja, o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Aí o poder da salvação está aqui, no sangue de Cristo. Só que tem muita gente ainda se relacionando com Deus por meio de lei. Está mais focado na lei do que quem é Deus. Quem é Deus? A igreja ela precisa ter esta preocupação. Quem é Deus? Porque a partir daqui, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, porque quem sabe quem é Deus não tem nenhuma outra motivação a não ser amar a Deus com toda a força, porque sabe quem é Deus, porque conhece a natureza de Deus. E aí não há nenhuma outra opção, a gente nem pensa em nenhuma outra opção, a não ser amá-lo com toda a força, com todo o entendimento, com todo o coração, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, veja aqui que o próprio Jesus está nos ensinando que Deus é o nosso único Deus. E que a adoração deve ser dedicada somente a Ele. Que o amor deve ser dedicado somente a Ele. É claro que aqui também, esse tema vai avançar aí durante a semana. Aqui também a gente até poderia dizer que por causa da íntima revelação com o Pai, desta relação com o Pai, Jesus Cristo, o próprio Deus, isso aqui já abre também até um caminho assim de compreensão da própria Trindade no Novo Testamento, de como Jesus apresenta aqui, diz sobre o principal mandamento. Mas eu creio que nós, durante a semana, vamos avançar aí e vamos ter mais compreensão. Os apóstolos, eles também proclamaram o Deus único e verdadeiro. Observa aí o caso de Paulo, lá em Atenas. Observe esse caso em específico. Paulo usou ali uma estratégia, porque os gregos, os atenienses, eles tinham tanta preocupação de não ofender nenhum Deus. Eles têm um tanto de Deus falso e eles não querem ofender as suas falsidades. Então eles tinham essa preocupação de não ofender, colocou lá um altar ao Deus desconhecido. E aí o apóstolo Paulo diz: opa, peraí, esse aí eu conheço. Esse é o único e verdadeiro Deus. Então os apóstolos também tinham essa preocupação. Eu cito aqui apenas este caso em específico, que está no livro de Atos, no capítulo 17. O capítulo 17 de Atos é um capítulo que merece a atenção nossa, tá? Porque primeiro ele vai em Tessalônica, depois ele vai em Bereia e depois ele vai em Atenas.
3 lugares diferentes que tratam de forma diferente o estudo e a aplicação do estudo à divindade. Mas lá em Atenas, né, o próprio versículo 16 diz que era uma cidade cheia de ídolos, e o apóstolo Paulo foi na sinagoga, falou com os judeus, e todos os dias falava na praça pública. Ali tinha professores, né, epicureus, estoicos, discutindo, até ofendendo o apóstolo Paulo, chamando ele de ignorante. Mas ali, Paulo, versículo 22, Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dará a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Então, veja que está claro aqui a apresentação apostólica do Deus único e verdadeiro. Eu concluo aqui, então, falando sobre as implicações teológicas do monoteísmo. Nós já vimos que o monoteísmo é bíblico, não é uma doutrina assim abstrata, não é, um chamado assim a ter informações, não. O que nós estamos falando aqui, e ficou bem claro nos textos, de uma prática de quem conhece o Deus único e verdadeiro, ou de uma prática exclusiva da adoração e fidelidade ao Senhor. Isso tem algumas implicações. A fé em um Deus único e verdadeiro tem algumas implicações que eu poderia chamar aqui dos pilares fundamentais da fé cristã. Primeiro, e eu disse isso aqui, que nós vamos avançar no estudo, mas sobre a unidade de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É o único e verdadeiro Deus. A Bíblia, ela afirma, como nós vimos aqui, a existência de um único Deus, de um verdadeiro Deus, que ele é o Criador e sustentador, isso tem que ser dito, porque há uma teologia que diz que Deus criou e falou: agora está com vocês, se virem aí. Não. Pelo que a Bíblia ensina, ele criou e ele sustenta, ele não abandonou a gente ao caos e diz: agora vocês se virem, não. Ele criou e sustenta todas as coisas. E como nós vimos aqui em Deuteronômio, ficou claro a base, o fundamento. Ouça. E nós hoje somos o Israel de Deus. A igreja hoje é o Israel de Deus. Jesus disse essa palavra e trouxe essa palavra a nós, nos relembrou. Deus é único. O outro princípio é a própria soberania, que daria também para nós estudarmos
com um estudo mais amplo à soberania de Deus. Mas na própria criação e sustentação da criação, já está demonstrada a soberania de Deus. Deus, ele tem a autoridade suprema. Deus, por este fato, é o único que é digno de ser adorado. E, se é a autoridade suprema, nós também não podemos deixar de dizer: adorado e obedecido. Porque ninguém quer desobedecer a uma autoridade suprema, né, gente? Seria insanidade nossa criar rebelião e desobedecer aquilo que é o supremo Senhor e dono e criador de todas as coisas. Nós vimos aqui quando o profeta Isaías disse, né? Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Há muitos falsos deuses, mas há apenas um único e verdadeiro Deus soberano que governa sobre tudo e sobre todos, que reina. A Deus pertence todo o poder e toda autoridade. O outro princípio aqui do Deus único e verdadeiro é interessante, porque apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, da debilidade do ser humano, esse Deus que é tão transcendente, que é tão poderoso, que é tão soberano, ele tem um relacionamento pessoal conosco. O monoteísmo bíblico enfatiza esse ponto. Um relacionamento pessoal com Deus. Deus, ele não é uma força impessoal ou apenas uma manifestação de punição. Muitas pessoas vê Deus como só um Deus punitivo que está esperando errar para punir. Não. Isso ficou claro que Deus, ele nos criou para a sua glória, para um relacionamento pessoal com ele. O profeta Jeremias, inclusive, dentro das várias denúncias que ele fez do afastamento, do pecado que o povo estava cometendo, você vai encontrar várias declarações também, vários proclames do profeta, onde Deus está dizendo desse relacionamento. Por exemplo, no capítulo 31, no versículo 33, Deus promete: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus é pessoal. Que mistério que é esse? Porque um Deus tão poderoso, tão grandioso, e nós tão falhos, tão pequenos, e esse Deus nos criou para exatamente esse relacionamento, para essa vida com Deus. Isso talvez a gente não tenha o argumento, mas foi assim que Deus nos criou. Também podemos dizer da justiça e da própria ética, da própria moralidade. A crença em um Deus único, irmãos, implica em um padrão moral. Isso está bem claro nas Escrituras. Deus, ele é justo, Deus é santo, e ele espera que os seus seguidores vivam de acordo com os seus ensinamentos. O profeta Miqueias, no capítulo 6, ele tem uma mensagem ali que se chama, a maioria dos títulos das edições da Bíblia coloca aquela mensagem com o tema O que agrada a Deus? Miqueias capítulo 6. Nós já nos perguntamos isso? O que agrada a Deus? O profeta tem a resposta.
Ele proclamou isso ao povo de Israel. E eu vou citar aqui apenas um versículo, que é o versículo 8, que resume bem, que diz assim: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede para ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quem ouve, ó igreja, que o Senhor é o seu único Deus, tem essas práticas aqui. Estas são as práticas de quem agrada a Deus e de quem sabe o que o seu Deus espera de ti. Então está claro, o único e verdadeiro Deus, ele tem um padrão de conduta. Ele tem um padrão, não é de qualquer jeito não. Ele tem um padrão de vida para que possamos viver. E para concluir, eu concluo com o princípio aqui, o fundamento da esperança e redenção. O monoteísmo bíblico também nos ensina sobre a esperança, sobre a redenção que vem de Deus. Ele é um Deus de amor, de misericórdia, é por isso que ele exige que nós sejamos também, que oferece a salvação, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos isso bem claro quando Deus é revelado em Jesus e diz, por exemplo, olha como é monoteísmo em Cristo. Eu sou o caminho. Poderia dizer assim, eu sou um dos caminhos. Tem outros, e eu sou um dos caminhos que pode te levar de volta para Deus. Mas não. É o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus. É o único e verdadeiro Deus. E em Cristo é que nós temos a redenção. Em Cristo que nós temos esta esperança da vida eterna. Então veja que esse tema é de fato um tema central nas Escrituras, é um tema central na história da redenção, desde os patriarcas até a plenitude da revelação em Cristo. A mensagem é clara: há um único Deus verdadeiro, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele se revelou para que toda a humanidade pudesse o conhecer, o adorar e render a ele todo culto, toda reverência, porque não há nenhum outro Deus. E espero que nenhum de nós estejamos colocando nenhuma divindade na nossa vida, a não ser este único e verdadeiro Deus, que é o Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras. Como eu disse, não só hoje, mas essa semana não pode ser uma semana de estudos apenas, né? Não pode ser apenas isso, uma semana de estudos acadêmicos para a nossa academia ficar maravilhosa. Não pode ser apenas isso. Tem que ser também uma semana de prática, de devoção, de obediência. Né? Amanhã eu vou avançar um pouco mais nesse assunto, porque aí seria o tema mesmo, né, que eu já venho me preparando aí para lecionar para vocês. Mas teologia é o estudo sobre Deus. Quem estuda teologia tem que estudar muito sobre Deus. Muito. E cada vez que você estuda mais sobre Deus, mais humilhado e quebrantado você fica.
não dá para fazer o caminho contrário. Cada vez que eu estudo, eu fico mais orgulhoso e fico mais vaidoso e fico mais preparado para criticar e para dar lições nas outras pessoas. Não, cada vez que eu estudo mais sobre Deus, eu fico mais humilhado, mais quebrantado eu fico, porque não tem outra percepção, não dá para ser de outra forma. Conhecendo a grandeza e o poder desse Deus, que é o único e verdadeiro Deus. Amém? Deus abençoe. Agradeço pela atenção de vocês e encerro aqui este estudo. É uma semana de estudos do pentecostalismo, então encerro aqui esse estudo.